doutora Bruna Bernett, cirurgiã plástica, como você estava dizendo, que tem inúmeros tipos de vulvas, né? Uhum. E aí eu te fiz uma pergunta, que tá lá no seu Instagram, e eu achei o máximo esse tema. A vulva é a nova face? O que você quis dizer com isso? Conta pra gente, doutora Bruna. Como eu estava falando, todas as mulheres se preocupam muito em se manter bem, se manter jovens, em rejuvenescer a face. Mas até pouquíssimo tempo atrás, quase ninguém se preocupava com a região íntima. E vários dos tratamentos faciais podem ser feitos na região íntima. Afinal, a nossa região íntima também envelhece, né? Ela também perde colágeno, ela também fica flácida, ela também vai ficando mais seca. Então, quase todos esses tratamentos faciais, eles são aplicados à região íntima. Uau. E cada vez mais as mulheres, sabendo disso, têm procurado esse tipo de tratamento. Então, por isso a vulva é nova face. Então não é apenas no caso cirúrgico, também tem alguns procedimentos não cirúrgicos também que são indicados. Procedimentos minimamente invasivos. Então, alguns exemplos aqui. Bioestimulador de colágeno. A partir dos 30, nosso balanço do colágeno é negativo. A gente mais perde do que forma. E é por isso que vai acontecendo os primeiros sinais ali de flacidez, de envelhecimento. Isso acontece na região íntima. Então, às vezes, dos 30 em diante, principalmente ali menopausa, começa a perceber que os grandes lábios ficam mais murchinhos, mais vazios. E isso é perda de colágeno e do coxinho de gordura também. Então, a gente pode fazer bioestímulo de colágeno, preenchimento com ácido hialurônico, laser de CO2, peelings para fazer clareamento. Então, tem vários procedimentos não cirúrgicos além dos cirúrgicos. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos dividir, porque tem... primeira coisa, assim, de uma forma leiga, pode acontecer, existem aquelas pacientes que elas já têm, desde sempre, vamos dizer assim, de uma forma congênita, desde sempre, alguma questão relacionada ali com a estética íntima ou com a funcionalidade íntima. Vamos dizer assim, nasceu com aquilo. E também tem as outras questões que são adquiridas com o tempo, com o envelhecimento, com parto, enfim. Vamos dividir essas duas frentes. Então, aquelas que já têm de uma forma congênita, que já tem um incômodo. A partir de quando acontece geralmente esse incômodo? Por exemplo, uma menina novinha, virgem e tudo mais, ela pode ter algum incômodo significativo? Pode sim. Inclusive, eu recebo meninas assim de 12, 13 anos às vezes. E esse incômodo é geralmente relacionado aos lábios, né? Eu vou usar meu modelinho. Posso? Ai, por favor, eu ia pedir mesmo, porque é tão mais visual. Explicar. Deixa eu pegar aqui para apontar. Eu consigo explicar melhor. Então, a menina jovem, ali adolescente, quando começa a sofrer a influência dos hormônios na puberdade, ou seja, próximo da época de menstruar ou logo depois que menstrua, e que esses hormônios vão agir aqui nessa região, ela pode ter um crescimento dos lábios internos, que nesse meu modelo estão aumentados, entendeu? Então, aqui estariam os lábios externos, que aqui tá bem pequenininho, os lábios internos, aqui é o capuz do clitóris, aqui dentro tem o clitóris, tá? E aqui é a uretra. Então, essas meninas jovens, quase sempre a queixa é pequenos lábios muito grandes. E aí a mãe vem contando que ela não consegue andar de bicicleta, porque às vezes é tão grande que fica raspando e machuca. Geralmente é uma queixa funcional, né? Dessas meninas tão jovenzinhas assim. De raspar no biquíni, raramente ficar aparente na roupa. É mais assim, andar de bicicleta e raspar na roupa e fazer assadura. De chegar a machucar mesmo. E aí, nesse caso, o procedimento tem que ser cirúrgico. Tem que ser cirúrgico. Não tem outra opção. E quando que a gente pode operar? Quando já faz cerca de 2 anos que ela menstruou. Porque aí ela já vai ter um desenvolvimento completo da região para poder ser operada. E não interfere na virgindade, tá? Então... E nem, por exemplo, em média, as meninas hoje estão menstruando com o quê? Uns 12 anos? 11? Isso mesmo, uns 12. Uns 12 anos. Então, por volta ali dos 14 anos, ela pode fazer essa cirurgia. E não acontece de, por exemplo, crescer novamente. Não. É definitivo. Acontece.
Quando que aí não o lábio operado, mas aí a região aqui de clitóris e consequentemente o capuz do clitóris, porque ele estica junto, Uhum. pode aumentar se num futuro ela vier a usar algum tipo de hormônio androgênico. Tá, mas aí é uma outra questão, não é. Outra questão, Tá, mas não vai crescer de tá. novo. E essas. Como é que é feita essa cirurgia? Onde fica a Então cicatriz? foi aí que começou a história da minha cirurgia íntima, que eu chamo de intimissage, né? Esse meu conjunto de técnicas. Uhum. Porque o que acontece? A maioria dos cirurgiões, eles até colocam isso como um procedimento assim muito rápido, que pode ser feito às vezes até em consultório, porque eles fazem uma técnica que só estica aqui e corta a bordinha, Uhum. tá? Só que o que acontece? Quando estica aqui e corta a bordinha, fica tudo irregular e a cicatriz fica na bordinha. Uhum. Na minha cirurgia íntima, eu faço uma retirada só da parte superficial da pele entre o grande e o pequeno. Então, o que que acontece? Eu vou simular aqui o resultado. É como se eu abaixasse. Então, o bordinho, ó, fica tudo regularzinho, bonitinho. Tá, E a cicatriz, aonde que fica? Fica aqui, ó, escondida entre o grande e o pequeno, não dá pra ver. tá. E tirando aqui por essas laterais, eu consigo tratar até o capuz do clitóris. Coisa que Uhum. essa técnica de só tirar a bordinha não permite. Uhum. E aí, o que que acontece? Muitas que tiraram a bordinha, às vezes eles tiram até demais e fica só isso aqui. Uhum. E aí, às vezes elas falam, doutora, eu acho pior agora, porque antes era tudo grande. E agora, Cobria. só aquilo ali parece um pintinho, Uhum. um micropênis. Uhum. Então, Uhum. algumas ficam bem chateadas e por isso que às vezes me procuram para fazer uma cirurgia Mas, secundária. mas aí, no caso da secundária, seria para tirar também esse capuz Esse do capuz clitóris. do clitóris. Mas o que foi mexido não dá para mexer mais, né? Porque já tirou a Então, pele. o que foi mexido antes, eu tento fazer adaptações. Só que o duro é que as irregularidades da borda eu não consigo mais corrigir. Uhum. Esse, então, no caso das pacientes jovens, vamos, não só jovens, né? Mas eu digo assim, a gente começou com as jovens, mas assim, uma questão, uma congênita, ela já Congênita. nasceu reclamando daquilo, Uhum. né? Geralmente é essa irregularidade, esse Tamanho tamanho muito aumentado. grande. Às vezes a simetria, às vezes um é bem pequenininho e o outro é bem grandão. Uhum. Tá. E aí tem as questões que modificam a região íntima com o passar do tempo. Seria correto dizer que na maior parte do tempo tem influência hormonal? Podemos dizer isso sim. Porque vamos pensar assim na mulher pós-menopausa, né? Com a diminuição ali do estrogênio, a gente tem várias influências aqui na região. Então, até Uhum. mesmo a atrofia ali de perder coxinzinho de gordura, ficar mais seco. Como perde o coxinzinho de gordura do grande lábio, o pequeno, que às vezes já era um pouquinho grande, incomodava um pouquinho, mas ela não ligava muito para isso, se torna Uhum. mais acentuado, porque daí aqui diminuiu e ela só fica olhando para aquela pelezinha pendente. E além disso, a coloração da região fica mais escura, pode ter relação também com o hipoestrogenismo pós-menopausa. Tá, e mesmo, eu digo até antes, por exemplo, assim, eu vi alguma coisa nas suas redes sociais dizendo sobre o parto. O parto normal também traz algumas alterações, não traz? O parto normal e a gestação em si. Então, como esses hormônios também daí, na gestação ao contrário, eles aumentam Uhum. muito, eles podem influenciar na região de fazer crescer um pouquinho os lábios, né? Uhum. Pequenos lábios de eles aumentarem durante a gestação ou até ficarem mais pigmentados também. É um pouco engraçada essa relação hormonal com a pigmentação, que tanto o hiperestrogenismo quanto o hipoestrogenismo podem levar a uma pigmentação local, Tá, então tá? calma aí, só para transformar aqui para o leigo. Na menopausa tem a queda do Queda estrogênio. do E na estrogênio. gravidez é o O aumento, é aumento, isso? aumenta a progesterona muito, mas também estrogênio. Então, esses hormônios podem influenciar, causando deixando a área mais escura, Tá, tá? tá. E durante a gravidez, os hormônios podem aumentar os lábios. Uhum. Aí no parto normal, mas também o próprio peso da criança sobre o assoalho pélvico faz com que algumas mulheres se sintam um pouco frouxinhas na região,
né, mais largas, principalmente isso daí no parto normal. E aí entram alguns tipos de tratamento. Então, essa técnica que eu faço, como eu diminuo aqui pela lateral, vocês percebem que sobra um tantinho. Opa, vou tentar segurar. Sobra um tanto aqui embaixo. Então, eu dou uma ajustada pela parte interna, que também dá uma ajustadinha no introito, caso a paciente queira, entendeu? Então, Mas aí ela precisa necessariamente, eu não sei se é comum, sempre vem, por exemplo, essa, vamos dizer assim, esse aumento, essa frouxidão da vagina, ela vem sempre com esse aumento dos pequenos lábios? Sempre não, tem como. não. Ou, e se não existir isso, também é possível fazer essa cirurgia? Se só tiver a Isso. frouxidão, Isso também é cirúrgico ou tem outros meios? tem outros meios. Tá. Então, vamos Para a lá. cirurgia, tem que ter também os pequenos lábios Isso, aumentados para poder sobrar pele. exato. E Tá. também existe uma cirurgia que só é a perineoplastia, que é só o ajuste do canal. Geralmente é mais ginecologista que foca nessa parte de ajustar o canal mesmo, tá? Que daí pode ser feito isoladamente, independente dos Tá. lábios. Mas existe o laser de CO2, que ajuda muito, ou outros tipos de laser, mas eu gosto muito do laser de CO2, que ajuda a dar uma contraidinha nesse canal. Quando essa frouxidão é algo leve, né? Só um pequeno ajuste. O laser funciona muito bem, ele é indolor, ele pode ser feito no consultório. Tá. E aí, então, no caso a gente falou da, da questão congênita, a mulher nasceu dessa maneira, enfim, adquiriu eventualmente com essa mudança hormonal no parto, né, na gravidez, ou então depois no climatério, menopausa. Perfeito. Ok. Essa cirurgia, quando é a ninfoplastia, que o nome dela é ninfoplastia, é isso? A ninfoplastia é o nome dado para a cirurgia dos pequenos lábios. Tá. Tá. E aí tem também a questão de, por exemplo, a mulher está entrando ali no climatério, começaram a cair os hormônios, especialmente testosterona, não sei o quê, e entra com os hormônios testo em gel, outros hormônios androgênicos, e aí pode ter o aumento do clitóris, é isso? Aí a gente está falando de uma outra cirurgia. Outra situação, Me conta um pouquinho sobre o que seria, como é que funciona isso Tem tudo? essa situação que você mencionou, né, do climatério, que muita gente entra com uma testosterona, algum hormônio androgênico em diferentes vias ou doses, ou implante hormonal ou gel. Vamos só colocar quais são os hormônios androgênicos que a gente está falando aqui? A testosterona, Oxandrolona, gestrinona, tá, são os principais, tá. tá? E também tem a situação no sentido de melhorar o ganho de massa magra, diminuir massa gorda, que às vezes mulheres que nem chegaram no climatério já utilizam por esse motivo, para essa otimização. Tendo uma forma ou outra, pode levar a um aumento do clitóris. E o que é muito curioso é que é um pouco imprevisível. Então, assim, uma dose muito alta ou uma forma mais agressiva desse hormônio, que seria o injetável numa dose alta, tem maior chance de aumentar muito o clitóris. Mas é imprevisível porque cada mulher tem um número de receptores. É como se cada região fosse sensível de uma forma aos hormônios. Então, tem gente que é tão sensível ao hormônio que numa pequena dose em gel causa uma super hipertrofia. Tem outras que usam implantes hormonais, altas dosagens, e não tem. Então, é um pouco imprevisível se vai crescer ou não vai crescer. E esse crescimento, às vezes, pode ser só um pouquinho, só inchou um pouquinho, ou às vezes um crescimento tão grande que parece um micropênis. Nossa, mas chega a aumentar demais mesmo, assim. Demais, assim. E aí essas pacientes ficam bastante constrangidas, né? Porque, principalmente no momento de uma excitação, algo assim, ele cresce ainda mais. O clitóris, ele é um órgão erétil. E diferente do que praticamente todo mundo imagina, essa anatomia do clitóris, ela é tão pouco estudada, né? Que do pênis todo mundo já ouviu falar em algum momento, nem que seja na aula de ciências, né, na escola. Sim. Mas o clitóris não se comenta muito, nem no meio médico. E o clitóris, ele é um órgão bem grande. Então, ele tem essa parte aqui pra frente, que é a única que a gente vê,
mas ele tem duas vertentes que ficam sobre os ossinhos do púbio aqui. E, além disso, dois bulbos na frente dessas vertentes, que é até o que dá sensibilidade quando o pênis entra aqui na vagina, ele encosta aqui nos bulbos. E por isso que tem a sensibilidade. Mas isso tudo é clitóris, entendeu? Então, tem essa parte, é a única que a gente vê, e mais as outras duas É partezinhas. quase um iceberg. É a pontinha do iceberg que a gente vê. Tá. E Então, aí, ele pode ficar muito projetado mesmo. e se a mulher, isso acontece geralmente de uma forma rápida, eu digo assim, entre o início desses hormônios, de usar esse hormônio, e até ter esse aumento, costuma ser rápido? Pode ser, a partir de um mês ali já pode notar esse E efeito. quando ela É claro que, para, não volta ao então, normal. se é uma hipertrofia pequenininha, assim, senti que aumentou um pouquinho, parei, muitas vezes diminui, porque às vezes é mais até um inchaço local. Mas se o uso de hormônio é muito prolongado e cresceu muito, não volta. Eu tenho, não que veio até mim, mas como eu converso com muita gente aqui nas redes sociais, tem uma pessoa que me relatou em rede social, olha, o meu cresceu e voltou, mas todas as minhas pacientes, várias já cessaram o uso do hormônio e não volta. E elas falam assim, até diminuiu um pouco, mas continua bem grande. E muitas não querem parar de usar. Que elas falam assim, eu me sinto tão disposta, né? Os benefícios para mim são interessantes, então eu não quero. Então tem os dois lados, quem já usou e parou, e quem pretende continuar usando. Mas, por exemplo, e a mulher que ela teve esse aumento do clitóris significativo, tá incomodando, ela quer operar, se ela parar, ela vai perder os benefícios do hormônio e também não vai voltar a ser exatamente o que era. E se ela opera e ela continua crescendo ou para? Não vai perder o resultado da cirurgia, isso que é bem legal. Então, existem duas técnicas principais de clitóris, e a escolha por elas depende do tamanho do clitóris, né? Do quão aumentado ele está, se um pouco aumentado, muito aumentado, e se pretende ou não continuar usando hormônio. Tá. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui com o meu dedinho como que funciona. Tá. Então, essa é uma cirurgia super delicada, tá? Até poucos cirurgiões no Brasil fazem essa cirurgia. Eu imagino. É uma área muito sensível, é uma técnica mais complexa, né? Então, para não perder a sensibilidade, a gente separa o nervinho e os vasos que passam na parte de cima aqui do clitóris, tá? Deixa eles separadinhos, não toca neles, que é isso que vai garantir a sensibilidade. Na cirurgia mais simples, digamos assim, que é quando o clitóris aumentou, mas não muito, e a pessoa não vai continuar usando hormônio, eu passo um pontinho de cada lado dele e eu vou tracionar ele aqui na direção do púbio. Então, ele faz uma curvinha aqui para cima e eu vou fixar no ossinho aqui do púbio, dos dois lados. E quando a mulher não vai continuar usando hormônio, o clitóris é fino, tudo bem. Mas o que acontece? A gente falou que o clitóris é erétil. Então, tem uma excitação, vai forçar o meu pontinho, né? Porque ele vai querer ir para frente, o pontinho vai segurar. E pode forçar tantas vezes aí, né, com o passar do tempo, que esse ponto pode romper. Ou, se vai continuar usando hormônio, ele vai continuar crescendo, ele vai se tornar mais forte, maior, provavelmente vai romper o meu ponto. Então, se ele já é muito robusto, ou se eu já sei que vai continuar usando hormônio, a curva que ele faria para eu só trazer ele para trás seria muito grande, ia ficar um volume ali. Então, o que eu tenho que fazer? Ao invés de encurvar, eu vou tirar esse pedacinho. Não aponta para trás? Dá o ponto para trás também. Tá. Mas eu tiro o meinho O dele, meio. junto a pontinha que sobrou com o outro pedacinho. O nervo continua íntegro aqui e o nervo vai fazer a curvinha, mas o nervo é fininho, os vasos são fininhos. Então não fica toda essa curvona, porque eu vou tirar um pedaço e juntar isso com isso, entendeu? Para trás. E vou fixar lá no ossinho de qualquer forma. Como eu tirei um pedacinho do corpo cavernoso, ele não vai mais continuar erétil. Então, você vai ter sensibilidade, vai ter prazer, vai ter orgasmo, mas ele não vai mais para frente, não vai ficar, né, pontudinho lá para frente. Então, essa parte não recidiva. O que pode acontecer? Algumas mulheres têm a glande, que é a cabecinha do clitóris, também muito, muito grande, que chega a parecer às vezes a pontinha de um pênis. E eu reduzo tudo isso para ficar proporcional ali para a região. A glande pode inchar um pouquinho.
Então, não é que ela vai ficar lá do tamanho que ela era, mas essa pode inchar um pouquinho em relação ao que eu deixei. Mas Uhum. então, não perde o resultado da cirurgia. Por isso que é a cirurgia de escolha, principalmente se vai continuar usando. É uma cirurgia extremamente delicada, né? Extremamente delicada e uma responsabilidade muito, muito grande. Em média, quanto tempo, doutora Bruna, é uma cirurgia A dessa? duração da Ah, não, não, cirurgia para fazer mesmo. para fazer em torno de 4 horas a 5. E, e a recuperação? Nos primeiros 4 a 5 dias é preciso ficar mais quietinho em casa, fazendo gelo e tudo. Mas não é, ao contrário do que muitos pensam, com o tipo de anestesia que a gente faz, que é aquela anestesia nas costas, os pacientes não sentem tanta dor. É bem Uhum, controlável com medicação. uhum, E, inclusive, home office, coisa assim, pode voltar no dia seguinte já. Só tem uhum, que ficar mais em casa por cerca de 5 dias, porque nesses dias tem que fazer gelo o dia inteiro, para não inchar muito. uhum, Controlada e passada essa fase, pode ir voltando à rotina habitual, ali sexto, sétimo dia, sem andar muito, né? Eu falo assim, não precisa fazer uma caminhada no parque. Você uhum, pode ir ao mercado, pode ir trabalhar, mas não vai fazer uma caminhada gigantesca. uhum. Com cerca de 2 semanas, já pode fazer, já pode malhar braço, já pode fazer caminhadas mais longas, para voltar full assim para academia 1 mês e Uhum. para voltar a ter relação sexual são 45 dias. Tá, Então, tá. Uma quarentena ali um pouquinho. Quase uma quarentena. com 6 dias consegue ir voltando à rotina, exceto relação e atividade física. Uhum. Nossa, gente. E agora, uma curiosidade. Quando você diz de crescimento, consegue mensurar em centímetros para eu O quanto conseguir pode visualizar ser? isso? Olha, eu recebo alguns que têm uns 12 centímetros. 12. 12. Mas isso sem estar em estado de excitação. Sem estar em estação. Então, você pode imaginar. Nossa, não tem outra alternativa mesmo, né? Porque mesmo que pare com hormônio. Então, quando eu até comento assim, né? Chega a aparecer um micropênis, e daí é compreensível o como essas mulheres se sentem, Uhum. é porque realmente é grande. Eu não, né, não posso, infelizmente, eu não posso ficar Não, mostrando, né? não, claro, Porque não, claro, mas é que eu imaginei que fosse uma coisa, sei lá, não de é. 3 Tem centímetros, alguns sei que lá. são 3 centímetros, mas tem alguns que aumenta muito. E isso num curto espaço de tempo de uso do hormônio? Não, aí geralmente esses são anos de uso de uma forma mais agressiva, injetável. Como eu falei, varia um pouquinho. Eu tenho um Uhum, paciente assim que usou uma dose, não chegou daí nesse tamanho todo, uhum, mas teve um crescimento já bem importante. Mas geralmente esses crescimentos tão expressivos são mulheres que utilizavam injetável durante muito tempo. tá, tá. Bom, então, como chama a cirurgia do clitóris? Clitoroplastia redutora é aquela Clitoroplastia. que um pedacinho Tá. e do corpo cavernoso, né? E a clitoropexia é aquela que puxa e só prende ele ali no Tá. ossinho. E no caso dos lábios é a ninfoplastia. Ninfoplastia. Ok. Então, de cirurgia tem mais alguma? Ou são Existe, esses? existe uma cirurgia que ela é menos frequente, que é a cirurgia dos grandes lábios. Então, os grandes lábios, na minha cirurgia íntima, quase 100% das mulheres que têm gordura no corpo para isso, eu coloco uma gordurinha nos grandes lábios. Por quê? Ou é uma mulher que já teve uma atrofia e tá murchinho, ou são pacientes que usam, né, esses hormônios e como elas perdem muita gordura, a região ali fica muito flácida. Uhum, Então, geralmente, a gordura, ou se não tem gordura, um bioestimulador, o Morpheus, que é aquele microagulhamento com a radiofrequência aqui das agulhinhas, né? uhum. Ele já retrai ali. Mas tem algumas mulheres que é uma flacidez muito grande de grandes lábios. E aí existe uma cirurgia para a flacidez dos grandes Que lábios. também é retirada de pele também? Retirada de pele. Tá. E é possível geralmente fazer, por exemplo, só dos grandes lábios sem É mexer nos possível, pequenos? é Mas no possível. caso cirúrgico? Cirúrgico, aham. Possível fazer só dos grandes lábios. Aí tá, ok. Então a gente falou dos procedimentos cirúrgicos. Agora, os não cirúrgicos. Eu recebi aqui algumas perguntinhas que eu quero até passar aqui. É, Ó, cadê? Eu coloquei
coloquei nos tópicos das preocupações, quais que as mulheres se interessavam Sim, mais, assim. A grande vencedora foi pequenos lábios pequenos lápis. É a aumentados. grande queixa. Essa foi a maior que mais perguntaram. Uma que teve muita pergunta, foram duas, tá? Secura vaginal mentira, três. Secura vaginal, incontinência urinária e escurecimento da região íntima. Tá. Vamos, Então vamos lá. vamos começar pelo escurecimento da região íntima. Vamos lá. Olha, Por que isso acontece? É hormonal? tem influências hormonais, mas também é muito traumática da região. Então, essa é uma região que muitas das mulheres fazem depilação com lâmina, com laser, e o trauma da região, tanto com as formas de depilação. Desculpa, eu falei laser, não, eu quis dizer ou lâmina ou depilação com Tá, cera. será O laser quente, será fria, tanto faz. tudo tanto faz, porque gera trauma. E trauma constante, por que a nossa virilha é mais escura, né? Todo mundo tem a virilha um pouquinho mais escura do que outras regiões, porque ela é uma área de trauma, porque fica a roupa raspando ali. E a Uhum, mesma coisa a região íntima. Então, tanto o trauma de roupas, quando usa roupas muito justas, quanto esse trauma da depilação, podem tornar a região mais escurecida, tá? uhum, Além daquilo que eu falei, que o hormônio é um pouco contraditório, que tanto o excesso quanto a falta do estrogênio podem estar relacionados. uhum, E o clareamento da região íntima é uma das queixas assim mais delicadas, porque sabe melasma que você tem que cuidar a vida uhum. toda? Que não é assim, você tratou uma vez, você tá curada? O clareamento da região íntima é a mesma coisa. Tá. Ele tem que ser constantemente, né, cuidado, procedimentos frequentes. Por quê? Então você tem que tirar o trauma da região. Então tem que fazer laser, não pode mais ficar depilando, senão vai continuar Aham, escuro. Não pode usar, né, roupinhas justas. Existe um limite de tonalidade que é possível clarear. uhum, E qual que é um parâmetro? Isso pouca gente sabe. É a cor da areola da paciente. uhum, Então, quando as pacientes vêm me pedir para clarear, para saber, né, qual a expectativa, vai ficar branca igual a pele do meu rosto? Não vai, uhum, não vai. Então, eu sempre pergunto, se ficar igual a corzinha da sua areola, você tá feliz? uhum. Seu áudio falhou um pouquinho, querida. Não sei se tá de. Opa, agora voltou. Ai, vamos seguir com clareamento. Mas então ele tem assim, mas ele é um resultado que não é tão garantido, entendeu? Porque Uhum. depende de outros cuidados, e também é limitado à tonalidade de pele da A pessoa. Mas vamos tonalidade de pele e a tonalidade da da areola. areola. Isso aí. E aí, Tá. então, quais seriam os tratamentos, né? Um tratamento bem legal é justamente o Morpheus, que é esse microagulhamento com radiofrequência. E por cima do Morpheus, daí eu passo um agente clareador, porque o Morpheus vai abrir os microcanaizinhos na pele, e aí Uhum. eu passo um agente Uhum. clareador. Mas isso é Isso feito com anestesia, com né? sedação. É porque É, esse morfe os exato, bichinhos. com sedação. Ah, não queremos sedação. Então, a gente vai para os Tá. peelings. A gente faz um preparo da pele, né, para receber o peeling. Aí eu passo aqui no consultório, Uhum. tira em casa e também continuo usando alguns produtos em casa. E o laser de CO2 também é uma forma de clarear que pode ser feita em consultório. Uhum. Então a gente tem essas opções aí, em consultório, peeling e laser, né? E ainda Uhum. com Com sedação, o microagulhamento Morpheus. com radiofrequência associada ao peeling. Tá, e depois uma manutenção em casa e sabendo que pode ser que escureça novamente, porque não é um resultado definitivo, Não não costuma ser um resultado definitivo. Tem interferência da cor da pele? Por exemplo, eu não sei como é isso hoje, mas eu lembro que o laser para depilação, eu fiz há muito, muito, muito tempo a depilação a laser de virilha tem. mesmo. E eu lembro que, no meu caso, eu sou muito clara e o pelo é escuro, era escuro. Então dava o contraste e na pele clara. E eu lembro que algumas pessoas com a pele mais morena, tempos atrás, o laser não era uma boa alternativa. Hoje em dia, tem alguma questão? Tem sim, tem sim. Os parâmetros para o laser na pele morena, eles têm que ser bem, são bem alterados, são parâmetros mais fraquinhos, né, do que na pele mais clarinha. Então, a gente lança a mão, muitas vezes, do microagulhamento com um peeling para a pele morena. Tá. E aí, a gente falou aqui da incontinência urinária. Também Perfeito. dá para ser tratada, uma incontinência leve dá para ser tratada com laser? Dá sim.
Bem posicionado o que você falou. Incontinência leve, tá? Então, aquela mulher que perde xixi muito fácil, em grande quantidade, qualquer esforço, qualquer tosse, aí já é outra situação. É um tratamento com cirurgia que é feito com uroginecologista. Foge um Uhum, pouquinho da minha área da cirurgia plástica. uhum, Mas aquelas pacientes que sentem que é um pouquinho frouxo, de vez em quando perde, essa sim, o laser de CO2 funciona super bem. Então, uhum. geralmente a gente faz 3 sessões com intervalo de 1 mês entre elas e depois uma manutenção que varia como a paciente está. Então, se ela está ótima, tudo bem, às vezes é anual. Uhum, Ah, não, precisa um pouquinho mais semestral, né? Então uhum. faz essas 3 iniciais e daí uma manutenção, ou a cada 6 meses, ou 1 ano, ou 1 ano e meio. Como os dois são com CO2, tem indicação para o CO2, vamos supor que essa mesma mulher tenha a questão de um pouquinho de incontinência, essa leve, e queira clarear também a região íntima. É o mesmo laser, mas são o quê? Ponteiras Ponteiras diferentes? diferentes. Aham. Tem a ponteira endovaginal e a ponteira reta, que é a ponteira externa, que eu utilizo como se fosse na pele do rosto. Uhum, É a mesma ponteira que a gente utiliza ali para a região íntima. tá. E aí a gente falou também aqui da secura vaginal. Também é laser? Também é E é o mesmo laser. laser? É o laser. Dá para usar existem diferentes lasers, né? Dá para usar o fotona, dá para usar o laser de CO2. Eu utilizo muito o CO2 mesmo, que funciona Uhum, muito bem. Então, é a ponteira endovaginal, uma um pouquinho diferente da ponteira usada para incontinência, uhum. tá? Mas são os mesmos critérios. Ali a gente faz 3 sessões com intervalo de 1 mês e aí depois uma manutenção conforme a necessidade de cada paciente. E aí que tem uma outra questão, que aí eu acho que está mais a ver até com o que a gente, por exemplo, não necessariamente cirurgia só íntima, mas a gordurinha acima da região íntima. Nossa, O famoso capô de fusca. É lipo? Eli, isso é uma queixa muito frequente. E se a paciente, né, já expressa essa queixa e ela já vai para a cirurgia íntima, a gente corrige junto. E por isso que eu falo sobre a minha Intimissage, né? Porque a Intimissage é a cirurgia íntima completa, né? Uhum. Com tudo que a gente tiver que abordar, vai ser resolvido nesse procedimento. Então a gente pode chegar, tipo, marca com a doutora Bruna, olha, quero conversar sobre, vamos falar sobre a pepeca. E aí faz uma geral em todas Uma geral, o que desde pode ser feito em a conjunto e tudo mais. cima, né? Até os lábios, os pequenos lábios, os grandes lábios, a parte interna, tudo. E assim, da sua experiência, doutora Bruna, o que que, o que acontece mais? Essa transformação física tem um grande resultado do ponto de vista emocional, não tem? Muito, muito. Quais são os relatos assim que você mais ouve em relação a isso? Então, assim, ó, vários pacientes me falam que elas não têm coragem de ficar sem roupa na frente do marido de luz acesa, porque elas se sentem extremamente constrangidas. E o fato de elas ficarem tão preocupadas com isso, na maioria das vezes o marido não liga, tá? Quase todas falam assim: nossa, meu marido fala que, que acha ótimo, que nem se preocupa com isso, que para ele tá super bom, que eu nem deveria me preocupar também, mas elas se incomodam. E Uhum, esse constrangimento delas já trava elas durante a relação, a ponto uhum, de elas não aproveitarem, às vezes elas nem conseguirem sentir prazer, porque elas estão o tempo todo preocupadas, né, com o lábio, com o clitóris, com. Então, é uma condição assim que trava psicologicamente. E a gente sabe que o prazer, o orgasmo, ele depende muito da parte uhum, psicológica. Muito. uhum. Não, Então, e cada vez mais, né, a mulher, ela foi que a gente começou falando sobre isso. Na face, hoje em dia, tem tantos procedimentos, e de repente, eu acredito que ela se olhar e não a idade, no caso, né, das mulheres mais velhas, não refletir aquilo, né, que ela vê uma parte íntima que não se mantém como o próprio rosto, né, com viço, com colágeno e tudo exato. mais, né? Então, às vezes é uma mulher que nunca nem se preocupava tanto com a região íntima, mas que chega um momento que ela fala, nossa, mas
essa não sou mais eu, que diferente, o que tá acontecendo, né? Uhum. E aí, quando ela escuta falar, ela, nossa, mas tem uma solução para isso. Ficam surpresas e vem atrás. E o estímulo de colágeno, aqui é uma curiosidade também. Tem, porque a gente pode fazer através do laser, mas também pode ser feito através de injetáveis, também na região íntima? Então, mesmo o Radiesse, né, ou outros bioestimuladores que a gente faz na face, no pescoço, pode ser feito ali na região íntima. Ó, tem aqui, eu recebi no privado esse comentário que eu vou compartilhar aqui com você. Sou branquinha, tenho 28 anos e queria saber como clarear tons amarronzados. Eu acho que é aquilo que a Aquilo que gente. a gente comentou, né? Então, desde o microagulhamento com peeling até o peeling de uma forma isolada, tanto no consultório quanto alguns produtos para passar em casa, e o laser. Tá, e aqui uma coisa que eu acho que é interessante falar, que você falou ali atrás. Ela é branquinha, mas ela tem que levar em conta não só a cor da pele, né? A Tem cor que da levar. pele dela é o máximo de claro que eu consigo chegar. Aí teve um outro comentário aqui, uma outra pergunta. Escape urinário, tem solução? Que a Exato. gente falou. Quando é leve, o laser minimamente, de forma minimamente invasiva, o laser ajuda. Tá, Quando é uma perda mais grave, aí vai ter que fazer uma cirurgia, né? Que geralmente é a cirurgia do sling, que se chama. tá. Ó, fazer um ping-pong rapidinho pra gente Vamos lá. finalizar isso aqui? Então vamos lá. Vou falar a queixa, você me fala o Tá. tratamento. Combinado? Ou pode ser cirúrgico ou não cirúrgico. Pequenos lábios aumentados. Ninfoplastia. Grandes lábios flácidos. Primeiramente, minimamente invasiva, uma gordurinha, né? Ou se for no consultório, minimamente invasivos, que pode ser um bioestimulador de colágeno. Tipo um Isso. radiesse. Aumento de clitóris, aumento significativo de clitóris. Clitoroplastia redutora. Ou a outra, tem uma que continua. Clitorexia. Escurecimento, região íntima. Peeling ou laser. Incontinência urinária leve. Laser de CO2. Secura vaginal. Laser de CO2. Gordurinha acima da região íntima. Lipoaspiração. Ó, tem uma pergunta aqui. Urina de emergência é cirúrgico? Essa queixa de urgência muitas vezes é resolvida com o laser. Naquele protocolo, 3 sessões Isso. para fortalecer e depois vai distribuindo ao longo do tempo. Conforme a resposta de cada um. Que delícia de bate-papo, tanta informação boa. Quero agradecer demais sua participação e Eu quero aqui deixar quero deixar aqui um oportunidade. espaço para que você fale um pouquinho das suas considerações finais em relação a todo esse universo da cirurgia íntima, da sua percepção junto aos pacientes, o resultado. Então, o que eu percebo das minhas pacientes é que elas vêm. O principal comentário assim, que se repete é: doutora, por que eu não fiz essa cirurgia antes? E é isso que eu falo, que elas têm tanto receio de falar, não comentam com as amigas, com o marido, com ninguém, e não precisa ter. Então, se libertem desses receios, desses tabus, né? Procurem ajuda, me perguntem. Eu tô aqui para esclarecer todas as dúvidas, né? Se é algo cirúrgico, se é algo minimamente invasivo, mas não tenham vergonha Uhum. de perguntar, porque às vezes é algo que melhora tanto a qualidade de vida, né? Que realmente vale a pena e às vezes você se arrepende de não ter procurado uma ajuda antes. Então, se É, libertem desses receios e busquem ajuda. essa minha amiga que mandou uma mensagem no privado para mim, ela estava falando exatamente essa questão no caso dela, eu acredito que seja congênito, porque ela falou que ela tem por volta um pouquinho mais de 40 anos, e ela estava falando exatamente dessa questão de até o andar de bicicleta que ela sentia dor, eu acredito que sejam os pequenos lábios, né, Isso. aumentados, que Uhum. ela sentia muita dor em relação a tudo isso. E só depois de uma conversa com uma amiga que teve, assim, foi um mesinho ali e que depois que toda a vida melhorou, inclusive a parte sexual, que foi um antes e depois. Exato. E até que a gente falou, né? Vem desde a adolescência, às vezes, um incômodozinho. E essas pacientes, elas têm algumas dificuldades de se relacionar até. Porque elas ficam tão constrangidas que quando chega o momento de ter, elas se afastam, entendeu? Uhum. Então, realmente, é algo que vai desde um andar de bicicleta,
né? O vestir uma roupa justa e se sentir confortável sem machucar, até uma questão ali emocional mesmo, de qualidade de vida sexual. Uhum, parabéns pelo seu trabalho, muita informação, tem bastante coisa lá. É só maratonar ali o Instagram da doutora Bruna, porque tem muita coisa, muita informação legal. E qualquer dúvida também a pessoa pode Com responder. Você, certeza. eu vi que você tem pessoas que veem. O Brasil, se eu não me engano, é o país que mais faz cirurgia íntima, é Mas isso mesmo? a cirurgia íntima E aí, mulherada vem de vem fora. de fora. Eu tive paciente já da China, do Canadá, de Dubai, E Londres. como é que. Então, essa primeira consulta, ela pode ser feita até de forma online? Faz online a primeira consulta, a gente já consegue definir todo o plano de tratamento, faz o agendamento cirúrgico, minha equipe organiza tudo. Algumas dessas pacientes têm um pouquinho de dificuldade, às vezes, de fazer um exame pré-operatório no país de origem, então a gente já organiza tudo, né, para vir e fazer. E até mesmo, por exemplo, se não tem quem ajude, a gente organiza, né, pessoa que vai em casa, que ajuda se precisar. Mas daí vem para operar, já vem programadinha, fica entre uma semana, 12 dias. Eu prefiro que fique 12, mas alguns Aham. conseguem vir só para uma semana, tudo bem. E você está operando em São Paulo e São Curitiba, é Paulo isso? e Ah, Curitiba. maravilha. Muito prazer, foi uma delícia essa conversa. Muito obrigada. Aqui, ó, Ana Paula, sinceramente, ainda não fico à vontade em abordar, eu acredito que seja abordar o assunto, mas entre no perfil da doutora Bruna que você vai ver, Ana, tem muita informação, muita coisa lá. Maravilhosa explanação de um assunto tão íntimo, mas que todas nós confiamos no espelhinho. É isso mesmo, GG, tem que ir por ali. Querida, muitíssimo obrigada mais uma vez pela tua participação, Obrigada. pelo seu tempo aqui, todas as informações. E sempre seja muito bem-vindo, o canal é seu. E eu queria te parabenizar pelo teu trabalho, né? Porque Obrigada. eu tenho falado de um assunto que pouca gente comenta, você tem pegado nas dores ali das mulheres 40 a mais de uma forma muito legal. Muito obrigada. E sempre que tiver uma novidade, qualquer coisa, traz aqui pra E gente. O canal é seu. pode deixar. Cirurgia Obrigada. dentária, lipo com tecnologias também, eu Ai, vamos. Ah, não, ali tem mastopexia, porque agora tá tendo bastante explante, né? faço muito. Eu tive uma formação bem voltada até para reconstrução de mama também, então esses casos de explante têm chegado bastante. Vamos marcar outra para falar dessa outra parte Com agora. certeza. Obrigada, querida. Obrigada. Beijo grande, boa noite. Obrigada a Boa todas as meninas que estão noite. aqui participando. Vai ficar gravada. Compartilha, assiste, compartilha e salva aí para você poder depois assistir de novo. Beijo, fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.